O Sterling Grand Hotel. Em uma noite quente de junho, brilhava como se Nova York tivesse vestido sua roupa mais deslumbrante. A luz dourada escorria pelos arcos de cristal, lançando um brilho suave sobre vestidos e ternos impecáveis, tão elegantes que pareciam existir em um universo próprio feito de puro luxo. No centro de tudo isso, Luna Hart estava encostada na parede, como se dar um passo adiante fosse o suficiente para desmoronar todo aquele cenário brilhante. O vestido preto que usava, emprestado às pressas de uma colega de trabalho, moldava sua silhueta pequena. O tecido era simples, mas ela cuidara tanto dele que, sob aquelas luzes quentes, parecia quase bonito. Ainda assim, comparado aos vestidos que cintilavam como estrelas em movimento, ela se sentia como um ponto perdido dentro de uma pintura brilhante demais. Luna puxou discretamente a alça do vestido, tentando esconder o ponto onde a costura estava prestes a se soltar. Devolver para Anne amanhã e sobreviver a este gala, murmurou para si mesma. Ela estava ali por um único motivo: substituir temporariamente a assistente do designer responsável pelo evento. Não era rica o bastante para estar ali, nem confiante o suficiente para fingir que pertencia àquele mundo. Mas não tinha escolha. O vai-e-vem do salário do mês batia como um pulso desesperado, lembrando que sua vida estava sempre à beira de afundar em contas atrasadas. Ela tentava desaparecer num canto escuro, quando uma voz atrás dela fez seu corpo inteiro congelar. "Luna? É você mesmo?" O coração dela falhou uma batida. Ela se virou. Derek. O homem que um dia prometeu se casar com ela quando superassem todas as dificuldades juntos. O homem que a abandonou no momento em que seu pai morreu e sua mãe adoeceu. O homem que disse que ela era peso demais para a vida que ele queria. Agora, ele estava ali, polido até parecer cruel. Um terno sob medida, um sorriso arrogante e, ao seu lado, uma mulher loira de batom vermelho escuro pendurada em seu braço. Derek olhou para o vestido dela como quem observa uma cortina amassada. "Você veio a esse evento?" Ele ergueu a sobrancelha. "Você está diferente." A mulher ao lado dele soltou uma risada suave, claramente calculada. Luna ergueu o queixo, embora sua garganta estivesse travada. "Estou aqui com a equipe de design do evento." "Ah." Derek prolongou a palavra, passando os olhos por ela. "Achei que talvez você estivesse servindo bebidas por causa desse vestido." Outra risadinha. Algumas pessoas próximas lançaram olhares curiosos. O calor subiu pelo rosto de Luna, queimando. Suas pernas imploravam para fugir dali. Ela deu um passo para trás, sua voz trêmula, mas firme. "Aproveite sua noite." Mas Derek não a deixou ir. Ele inclinou a cabeça, analisando sua vergonha como se fosse diversão. "Então? E o novo namorado?" "Ah, verdade. Deve ser ninguém." Luna se virou antes que ele pudesse terminar. As lágrimas arderam, ameaçando cair. Não ali. Não diante dele. Não sob aquelas luzes que expunham tudo. Ela abriu a primeira porta que encontrou e entrou, só querendo um lugar para respirar. O ambiente era completamente diferente, mais escuro, silencioso, tão amplo que seus passos ecoaram, avisando que ela havia entrado em um espaço onde definitivamente não deveria estar. Era o salão VIP. Reservado apenas para convidados importantes. A luz era mais suave, acolhedora. E havia apenas uma pessoa ali. Um homem parado diante da parede de vidro, observando o brilho da skyline de Manhattan. Luna parou. O coração disparou. Ela sabia que deveria dar meia volta imediatamente. Mas o homem... Ele permaneceu perfeitamente imóvel, as mãos nos bolsos, o colete preto moldando seus ombros largos como se tivesse sido esculpido diretamente nele. A luz destacava o corte preciso de sua mandíbula, o cabelo escuro ligeiramente bagunçado e os primeiros botões abertos da camisa branca, revelando um toque de pele iluminada pelo brilho suave do salão. Uma solidão silenciosa emanava dele, uma daquelas que parece pesar mais do que qualquer cidade, embora ninguém jamais perceba. Antes que Luna pudesse recuar, a voz dele atravessou o ar até ela.
baixa, profunda, suave, com um toque áspero. Vai ficar parada aí para sempre? Luna se assustou. Não sabia explicar por quê. Talvez porque estava exausta demais, ferida demais, envergonhada demais, mas algo dentro dela simplesmente cedeu. Desculpa, eu. Eu só preciso me esconder aqui por um instante, sussurrou, a voz quebrando. Ele se virou. Os olhos cinza escuros dele encontraram os dela. Não havia frieza nem curiosidade, apenas uma compreensão tão inesperada que fez o coração dela vacilar. Você está em alguma dificuldade? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. A voz dele tinha peso. Era o tipo de voz que fazia qualquer resposta parecer importante. Luna fechou as mãos em punhos. Pensou em Derek, na mulher do vestido vermelho, nas risadas, no vestido emprestado que parecia apertá-la só para lembrá-la de que não pertencia àquele lugar. E as palavras simplesmente escaparam, sem filtro, sem lógica, apenas puro desespero. Você poderia fingir que é meu namorado hoje à noite? Um suspiro preso. Só por hoje. O mundo parou. Alex Sterling. Ela ainda não sabia seu nome. Ainda não sabia quem ele era. Apenas que ele parecia uma montanha cravada no coração da cidade. Ele ficou parado por alguns segundos. Depois caminhou até ela, devagar, decidido, como se cada passo recolocasse no lugar um pedaço do mundo dela que havia se quebrado minutos antes. Parou bem diante dela. Tão perto que o ar quente de sua respiração tocou sua testa. A mão dele deslizou até a cintura dela, firme, protetora, fazendo todo o corpo dela tremer. Ele inclinou a cabeça. A voz dele era macia e escura como seda negra. Tudo bem. Uma pausa suave. Hoje à noite, você é minha. As portas do salão principal se abriram quando Alec conduziu Luna para fora. As luzes douradas os envolveram. Ele, alto, imponente, cada passo irradiando controle silencioso. Ela, pequena, mas segura ao lado dele, como se ele tivesse decidido muito antes que iria protegê-la. Os convidados viraram ao mesmo tempo. Um mar de sussurros. Derek congelou. Alec inclinou o rosto, o olhar afiado como uma lâmina. Qualquer um que encostar nela, lida comigo. Luna permaneceu ali ao lado dele, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no chão. Sentia-se como alguém que entrou por engano em uma história que não lhe pertencia. Mas naquele instante, quando a mão dele apertou suavemente sua cintura, ela soube de uma coisa. Naquela noite, alguém estava do lado dela, e pela primeira vez em muito tempo, o mundo não parecia tão frio. Luna nunca sentira tantos olhares sobre si de uma só vez. Bastaram alguns segundos desde que saíram do salão VIP para o clima do evento mudar completamente. Mulheres em vestidos brilhantes a encaravam dos pés à cabeça com olhares afiados como lâminas. Os homens observavam Alec como se tivessem acabado de descobrir um segredo de estado. E Luna só queria se transformar em pó e subir para algum canto escuro do teto. Ai não, ai não, ai não, murmurava, caminhando ao lado de Alec e sentindo-se como se estivesse numa corda bamba. O que eu estou fazendo? Eu arrastei um estranho para dentro do meu problema. Você vai se meter em confusão. Eu vou me meter em confusão. E eu nem sei o seu nome. Alec lançou um olhar para ela, apenas um, mas parecia atravessar todas as camadas até o lugar que ela mais tentava esconder. Você fala muito, disse ele, voz baixa. Luna levou um pequeno choque. Desculpa. É que, quando fico nervosa, eu falo demais. Eu sei que não devia ter te puxado para isso. Eu devia ter resolvido sozinha, mas eu... Luna. O jeito como ele disse o nome dela, mesmo sem ela jamais ter contado, fez Luna congelar. Ela levantou o rosto, os olhos castanhos arregalados. Como? Como você sabe meu nome? Alec inclinou a cabeça, o canto dos lábios se curvando num gesto sutil, como se tivesse acabado de ouvir a pergunta mais adorável do mundo. Você foi humilhada na outra sala, respondeu, simples, direto. Eu não fui o único que ouvi.
O rosto de Luna ficou vermelho, como se alguém tivesse acendido um farol dentro do peito dela. E pior ainda, Alec não desviou os olhos. Não era frieza, não era irritação. Era foco. Como se, em um gala com milhares de pessoas, ela fosse a única que realmente importava. Eles estavam se aproximando do bar de champanhe quando Derek apareceu, como se o universo tivesse decidido testar Luna mais uma vez. Ele parou diante deles, a garota do vestido vermelho pendurada em seu braço. Luna, eu quero me desculpar, disse ele com a voz trêmula. Mas Luna sabia. Aquilo não era arrependimento. Era medo. Medo porque Alec Sterling estava logo atrás dela. Luna nem teve tempo de responder. Alec deu meio passo à frente, apenas o suficiente para formar uma barreira invisível entre ela e Derek. Continue, disse Alec, cada palavra lenta, cortante. Diga com clareza. Derek engoliu seco. Desculpa, murmurou, quase inaudível. Alec cruzou os braços. Pelo quê? A mandíbula de Luna caiu. Meu Deus, ele estava realmente fazendo isso. Derek ficou vermelho. Por ter envergonhado ela e... E? Alec insistiu, entediado, como se estivesse pedindo um relatório atrasado. Luna cobriu o rosto. Ai, não. O que mais ele queria? Derek cerrou os dentes. E... por não tratá-la bem. Alec assentiu, calmo como quem encerra um contrato. Ótimo. Da próxima vez que você abrir a boca para insultar ela... Ele inclinou o corpo, a voz descendo para um tom que fez Derek empalidecer. Eu não esqueço. Derek praticamente arrastou a namorada para longe, como se estivesse fugindo de uma execução. Luna ficou parada, sem palavras. Sentia-se quente e protegida, de um jeito que nunca tinha experimentado. E, ao mesmo tempo, queria cavar um buraco e se esconder de tanta vergonha. Ela se virou para Alec, falando com a voz pequena de uma criança pegando biscoitos escondida. Você não precisava ter feito aquilo. Alec a observou por alguns segundos, olhos afiados e, ao mesmo tempo, estranhamente gentis. Uma combinação que apertou o peito dela. Fiz porque eu quis. Luna mordeu o lábio. As luzes douradas tocaram suas bochechas, deixando-as ainda mais coradas. Ela se sentiu como se estivesse sob um holofote, sem ter preparado nenhum número para apresentar. Alec conduziu Luna pelo gala como se aquilo fosse natural. Às vezes pousava a mão nas costas dela, leve, constante, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Às vezes, apenas a observava falar, com aquele mesmo olhar curioso e suave. Em certo momento, Luna falou demais, bem demais, sobre seu trabalho no design do evento, sobre o vestido emprestado, sobre o fato de preferir vinho branco, mas estar presa à água por causa do estômago vazio. E Alec ouviu. Ele realmente ouviu. Você é sempre assim? Ele perguntou com os lábios quase formando um sorriso. Assim como. Ela piscou, falando como se estivesse correndo contra a própria respiração. Luna ficou vermelha como um farol. Desculpa. É que... Alec balançou a cabeça. Não peça desculpas por algo que te torna ainda mais encantadora. Luna congelou. Uma garota na mesa à esquerda quase derrubou a taça de champanhe ao ouvir aquela frase. Ao final da noite, tudo parecia irreal para Luna. Ela encostou na parede para recuperar o fôlego, os pés doendo, o coração batendo tão forte que precisou apertar a mão contra o peito. Alec ficou a um braço de distância, olhando para ela como se ainda tentasse entender por que ela o prendia tanto. Luna engoliu em seco. Luna amarrou o avental e se posicionou atrás da máquina de café. Tentou com todas as forças não olhar para Alec, mas era inútil. Como um ímã invisível, seus olhos sempre acabavam voltando para ele. Alec estava sentado onde antes estivera, olhando a agenda no celular, mas ainda assim observando-a. Não de um jeito invasivo. Era diferente, atento, gentil, e ao mesmo tempo tão intenso que dava vontade de se esconder atrás do moedor de grãos. As mãos de Luna tremiam tanto que, ao preparar um latte,
Um pouco da espuma escorreu para fora da xícara. Ela sussurrou para si mesma. Ótimo foco, Luna. Isso deixa ele te deixar nervosa mesmo. Alex se aproximou do balcão. Ela quase deixou cair o jarro metálico. Ele apoiou uma mão no balcão de madeira e inclinou-se um pouco mais, o bastante para que ela sentisse o perfume dele. Cheiro de madeira quente, limpo, elegante. Tão elegante que parecia elevar o nível inteiro da cafeteria. Você está tremendo, ele murmurou. Eu não estou. Ela rebateu rápido, as bochechas queimando. Alec inclinou a cabeça, os lábios curvando num quase sorriso. Claro, se você diz. Luna queria argumentar, mas a proximidade dele fazia sua respiração falhar. Ele pegou o latte das mãos dela, os dedos roçando nos dela. Um toque minúsculo, mas suficiente para fazer seu coração abandonar a órbita. Alex sentou-se e tomou um gole. Ele franziu o senho. Luna correu até lá, nervosa. Está horrível? Alec colocou a xícara na mesa e olhou para ela com uma expressão impossível de decifrar. Não, está muito bom. Uma pausa. Só achei que você falaria comigo mais do que falou ontem à noite. O ar escapou dos pulmões de Luna quase de uma vez só. Você esperou que eu fosse falar com você? Alec recostou-se na cadeira, braços cruzados. Ele não sorriu, mas seus olhos brilhavam mais do que a luz da manhã entrando pela janela. Eu vim aqui por você. A mente dela simplesmente apagou. Você... O quê? Eu vim aqui. Alec repetiu, cada palavra clara, firme. Por você. Luna precisou desviar o olhar por alguns segundos para lembrar como se respirava. Algum tempo depois, Alex se levantou. Ele caminhou até o balcão e lhe entregou um cartão de visitas preto fosco, com letras prateadas em relevo. Alex Sterling, Chief Executive Officer, Sterling Corporation. Ela olhou para o cartão, depois para ele, depois para o cartão de novo. O cérebro dela ficou em tela azul. Alec falou com leveza, como se aquilo fosse completamente comum. Me liga se alguém te incomodar. Luna engoliu em seco. Alec deu meio passo mais perto, a voz baixando. Suave, mas quente o suficiente para incendiar cada centímetro da pele dela. Ou, se quiser me ver. O coração de Luna tropeçou dentro do peito. Ela não sabia se realmente assentiu ou não, mas Alec pareceu considerar aquilo um sim. Ele sorriu. E não era um sorriso qualquer. Era raro, belo. Um sorriso que fez todas as mulheres da cafeteria suspirarem. Tenha uma boa manhã, Luna. E saiu, deixando para trás o perfume de madeira quente, e o coração dela flutuando perto do teto. Luna ficou ali, atrás do balcão, apertando o cartão contra o peito e sussurrando. Não é possível que isso esteja acontecendo, mas como Alec dissera na noite anterior, aquilo era só o começo. Brooklyn à tarde tinha uma cor diferente de Manhattan. Não havia arranha-céus bloqueando o céu, nem carros de luxo buzinando com impaciência, apenas casas antigas de tijolos vermelhos, escadas cheias de pequenos crisântemos e vielas que pareciam respirar devagar depois de um dia longo. Luna empurrou a porta do apartamento no terceiro andar, os pés protestando a cada passo. O apartamento era pequeno, muito pequeno, mas limpo, iluminado, e carregava o tipo de calor suave que ela chamava de esperança. Uma janela dava para uma rua tranquila. Um tapete vintage, gasto, cobria o chão sob uma mesinha de madeira. Uma estante guardava alguns romances antigos comprados por $2 num brechó. Era simples, era modesto, mas era dela. E pela primeira vez, o mundo lá fora parecia estar mudando. E ali, no canto perto do armário de remédios, estava a pessoa que mais a machucava e mais amolecia seu coração ao mesmo tempo. Mãe, cheguei. Maria Hart estava sentada na velha poltrona reclinável, um cobertor cobrindo os joelhos doloridos. Ela levantou o rosto, os olhos enfraquecidos pela idade e pelo cansaço, mas ainda brilhando como um pequeno sol. Minha Luna. A voz era fraca, mas cheia de calor.
Luna largou a bolsa no chão e abraçou a mãe por trás. O cheiro de shampoo barato misturado com lavanda do difusor era o aroma do lar. Ou melhor, o aroma do único amor que ela nunca perdeu. Como está se sentindo? Luna perguntou, ajeitando o cobertor. Estou bem, a mãe sorriu. Um sorriso pequeno, mas suficiente para Luna saber que, não, estava tudo bem. Medicamentos, contas médicas, dívidas antigas. Essas coisas pesavam mais do que aquele apartamento minúsculo. Mas Luna nunca dizia nada. Nunca deixava a mãe ver o peso que ela mesma carregava. Ela apenas sorria. Sorria até esquecer se estava sorrindo por sua mãe, por si mesma, ou só para não desmoronar. Depois de preparar uma tigela de sopa quente, Luna se retirou para o seu quarto minúsculo. Assim que se deitou, flashes passaram pela sua mente. O vestido emprestado da noite anterior. O rosto de Derek. E então, ele. Alex Sterling. Luna pressionou a mão contra a testa, tentando afastar lembranças demais. O olhar dele. A forma como ficou perto dela na cafeteria. Ou aquela frase que quase a fez derrubar o jarro de leite. Eu vim aqui por você. Não. Ela não podia pensar nisso. Enterrou o rosto no travesseiro, mas seu coração, o mesmo coração já estilhaçado por homens que diziam amá-la e a abandonavam na primeira dificuldade, começou a bater mais forte. Ela tinha medo. Medo de amar de novo. Medo de confiar e ver a pessoa ir embora exatamente quando mais precisasse. Medo de abrir o coração e ser deixada de pé, no ponto mais frágil. Quando seu pai morreu, Derek disse: "Não consigo lidar com essa pressão." E desapareceu. Quando sua mãe adoeceu, ele nem apareceu para ajudar. Luna carregou tudo sozinha: dinheiro, dor emocional, o futuro inteiro. E em meio a tudo isso, ela aprendeu uma verdade dura. Ninguém viria salvá-la, exceto ela mesma. Ainda assim, ela ainda acreditava na bondade. Uma crença infantil, talvez, mas a única coisa que a fazia levantar da cama todos os dias. Seus dedos tocaram o criado mudo, onde havia deixado o cartão de Alex. Preto fosco, letras prateadas brilhando sob a luz fraca do quarto. Ela passou o dedo pela superfície fria. "Para de imaginar coisas, Luna", sussurrou. Ele só estava sendo educado. Pessoas como ele não se importam com pessoas como eu. Seu celular vibrou. Luna quase pulou. Teve a sensação de que o sangue parou de circular. O nome iluminou a tela. Alex Sterling. Ela quase deixou o telefone cair. Na noite anterior, ela havia salvo o número dele com hesitação e dedos tremendo. Nunca imaginou que ele mandaria mensagem primeiro. Com as mãos trêmulas, abriu a conversa. Uma única linha. Sem floreios. Sem palavras sobrando. "Você está bem?" Só isso. Mas foi como uma mão alcançando o lugar mais profundo dentro dela. O lugar onde ela guardava os fragmentos que ninguém nunca via. Luna levou a mão aos lábios, tremendo levemente. E então sorriu. Um sorriso real. Não aquele sorrir automático de todos os dias, mas um sorriso que fez seus olhos arderem e seu peito aquecer de um jeito que até dava medo. Seu coração bateu mais rápido, mais suave. Apenas se abrindo um pouquinho. Luna se encolheu de lado, abraçando o celular contra o peito como se fosse um segredo frágil. Pela primeira vez em muito tempo, Luna se sentiu realmente notada. Não porque alguém quisesse algo dela, não porque alguém precisasse que ela fosse forte, mas porque um homem que ela mal conhecia genuinamente queria saber se ela estava bem. A pequena lâmpada lançava um brilho suave, quase sonhador, sobre seu rosto. Ela fechou os olhos. No escuro, a resposta se formou sozinha. "Estou bem. Por sua causa." Mas Luna não enviou a mensagem. Ela apenas permaneceu deitada, sorrindo como uma garota que talvez estivesse se apaixonando. Mesmo com o coração cheio de cicatrizes, mesmo com um passado que a empurrou para cantos de medo, mesmo depois de prometer a si mesma que nunca mais se abriria, algo dentro dela despertava. Uma ternura, uma vulnerabilidade, uma verdade tão real que quase doía. Um começo,
uma luz que ela ainda não ousava nomear. Naquele fim de tarde, Brooklyn parecia mais escura que o normal. Nuvens cinzentas pairavam baixas, quase tocando o topo dos antigos prédios de tijolos. O ar estava pesado, úmido, anunciando uma tempestade prestes a varrer a cidade. Luna havia acabado de terminar o turno no Bean and Bloom. O avental ainda com cheiro de café. Queria apenas ir para casa e se jogar na cama, mas seus passos diminuíram ao ver Derek encostado na parede, do outro lado do beco. O coração dela se apertou. Não. Não agora. Derek olhou para ela com os olhos que ela um dia confundiu com amor, agora cheios de pânico, confusão e um toque de raiva contida. Luna. Ele deu um passo à frente. Precisamos conversar. Não. Ela se virou, indo na direção oposta. Não tenho nada a dizer a você. Derek segurou sua mão. Não forte o suficiente para machucar, mas suficiente para reavivar antigos medos dentro dela. Apenas escute. A voz dele quebrou, baixa e desesperada. Quero apenas explicar sobre aquela noite. Explicar o quê? Luna puxou a mão. Para você me fazer sentir pequena de novo? Derek cerrou os dentes. Você sabe como eu fiquei parecendo idiota na frente de todo mundo? Você entrou com ele. Aquele cara. Não pode me dizer com quem posso andar. Ele se aproximou, a voz baixando para um tom fervente. Quem você pensa que é se envolvendo com alguém assim? Acha que ele é sério? Acha que pode me ignorar, Derek? Não me faça chamar a polícia. Luna respondeu, pela primeira vez firme e afiada. Um vento forte atravessou o beco, chicoteando seus cabelos. Uma gota de chuva caiu em sua clavícula. O ar parecia congelar, esperando o ponto de ruptura. Derek deu outro passo, seus olhos escurecendo. Um lado que Luna jamais tinha visto quando estavam juntos. Você não tem ninguém aqui. Não exagere. Luna recuou instintivamente, quase encostando nas paredes do beco. Pare. Afaste-se. Ela repetiu com firmeza. Uma voz atrás dele, baixa, fria e calma o suficiente para ser aterrorizante, cortou o ar. Ela não está sozinha. Derek congelou. Luna engoliu em seco, olhou além dele e seu coração quase parou. Alex Sterling. Surgiu das sombras do beco, como se tivesse sido esculpido na própria escuridão. A luz da rua iluminou seu rosto, duro, afiado, completamente diferente da versão gentil que ela vira naquela manhã na cafeteria. A camisa preta destacava seus ombros largos, as mãos estavam nos bolsos, e mesmo assim, sua postura emanava força suficiente para comprimir o ar ao redor. A postura de um CEO, um homem acostumado a comandar. Um homem que Derek, ela ou qualquer outro seria tolo em desafiar. Alec caminhou à frente, cada passo lento, mas implacável, olhos fixos em Derek. Não chegue perto dela. A voz dele caiu em um tom tão baixo que se misturou ao vento. Derek engoliu em seco, como se toda a arrogância dele tivesse sido drenada de uma só vez. Por quê? Por que você está se envolvendo com ela? Ela não passa de problemas. Alec não respondeu. Apenas se posicionou totalmente à frente de Luna, corpo largo o suficiente para bloqueá-la completamente de Derek. Aquele sentimento, estar tão completamente protegida, aqueceu o peito de Luna de um jeito que ela não conseguia compreender. Nunca ninguém havia se colocado na frente dela com toda aquela presença e força. Vá embora, disse Alec. Simples, silencioso, um comando disfarçado de sugestão. Derek lançou a Luna um último olhar, como se tentasse recuperar algo, mas no instante em que seus olhos encontraram os de Alec, tudo nele se quebrou. Virou-se e correu, como alguém fugindo de perigo. Uma gota de chuva caiu, depois outra. A rua estava vazia, exceto pelos dois. Luna permaneceu ali, segurando a alça da bolsa, com medo de que, se soltasse, as pernas tremessem e a derrubassem. Alex se virou para ela e deu alguns passos à frente, próximo o suficiente para que sua sombra caísse sobre ela, formando um escudo enquanto a chuva começava a aumentar. Está bem? Perguntou, a voz ainda profunda, mas suavizada. Luna balançou a cabeça. Não para dizer que estava bem.
mas para conter as lágrimas que ameaçavam cair. De- Desculpe, sussurrou. Eu não queria te arrastar para algo tão confuso. Alec franziu o senho. Confuso é deixar um homem como aquele chegar perto de você. O baile, amanhã, agora isso. Você não precisa passar por isso sozinha. Uma gota de chuva se prendeu aos cílios dela. Alec levantou a mão devagar, quase cautelosamente, como se temesse que ela se encolhesse, e tocou sua bochecha. Seus dedos eram quentes, firmes, suaves o suficiente para que Luna fechasse os olhos instintivamente. Ele limpou a gota, incerto se era chuva ou lágrima, mas só o toque já fez o corpo dela relaxar. Você não precisa ser forte o tempo todo, Luna. A voz dele era baixa, terna, mas firme o suficiente para atravessar a dor que ela havia enterrado por tanto tempo. Ninguém jamais conseguira dizer aquilo assim. Ela abriu os olhos, encarando-o através do véu fino da chuva. O rosto de Alec estava levemente molhado pelas primeiras gotas, o cabelo escurecido pela chuva. A luz da rua o contornava, dourada, fazendo-o parecer alguém saído de um filme no qual Luna jamais imaginou pertencer. E, ainda assim, ele estava ali por ela novamente. Alec, sussurrou. Ele inclinou-se próximo, mas não o bastante para beijá-la. O calor dele tocou levemente seus lábios. Estou aqui, disse Alec. Não por obrigação, não por educação, mas por você. O coração de Luna disparou. Ela pressionou uma mão contra o peito, tentando acalmar os batimentos. Na chuva que caía sobre Brooklyn, entre as velhas paredes de tijolo e o tráfego distante, Luna sentiu algo que havia enterrado por anos. Ela não estava mais sozinha. A noite se espalhou sobre Brooklyn como seda negra. A chuva breve deixou rastros brilhantes na rua, transformando cada carro que passava em pintor de luz dourada dançante. O ar pós-chuva tinha cheiro mais limpo, mais fresco, lembrando que às vezes, para encontrar paz, precisamos atravessar uma pequena tempestade primeiro. Luna permaneceu sob a marquise, mãos ainda trêmulas após o encontro com Derek. Respirou fundo para se recompor, mas o coração continuava disparado, como se tentasse fugir do peito. Alec estava a um passo de distância. Não falou. Não tocou. Mas sua presença fluía pelo ar como uma corrente silenciosa de calor, fazendo Luna se sentir segura e perigosamente desequilibrada ao mesmo tempo. Deixe-me te levar para casa, disse Alec. Uma oferta simples, mas com sua voz baixa e suave, soava como algo completamente diferente. Ela não precisava mais andar sozinha. Luna quis recusar, quis dizer, estou bem. Quis ser forte como sempre tentou ser, mas ao encontrar aqueles olhos cinza, calmos, firmes, impossivelmente quentes, só conseguiu respirar uma palavra. Ok. O carro dele estava estacionado ali perto. Um sedã preto, não a limusine que ela esperava que um homem como ele dirigisse. A simplicidade inesperada o tornava ainda mais real aos olhos dela. Eles dirigiram em silêncio por quase metade do caminho. Não era silêncio desconfortável. Não havia distância. Era um silêncio confortável, daquele tipo que só existe entre duas pessoas começando a se entender. As luzes da rua tocavam as bochechas de Luna a cada quilômetro. Alec olhava de lado de vez em quando, cada olhar como uma chama lenta e silenciosa queimando no coração dela. Ao subir a ponte do Brooklyn, Alec aliviou o pé do acelerador. O vento vindo do rio soprou frio, carregando o cheiro familiar da cidade. Está com frio? Ele perguntou. Luna balançou a cabeça, mas um arrepio traiu a resposta. Alec observou, o canto da boca erguido num quase sorriso. Ele desligou o pisca e estacionou em um espaço seguro ao longo da ponte. O que você está fazendo? Os olhos dela se arregalaram. Alec apoiou o antebraço no volante e inclinou a cabeça na direção dela, como se aquilo fosse algo decidido muito antes daquela noite. Saia por um momento, se quiser, disse devagar. Luna não entendeu. Não entendia nada. Mas abriu a porta e saiu. Havia algo na voz dele que tornava a recusa impossível.
O vento na ponte soprava mais forte. O cabelo de Luna dançava em volta do rosto, alguns fios roçando seus lábios. Alec estava à sua frente, mãos nos bolsos, a camisa preta levemente aberta, parecendo parte das sombras da noite. As luzes douradas da ponte refletiam no rio abaixo, transformando a água em ouro líquido. O mundo parecia distante. Só restavam eles dois. "Está bem agora?" Alec perguntou, voz baixa e íntima, como se existisse apenas para os ouvidos dela. Luna inalou fundo. "Sim, acho que sim." Alec a observou por muito tempo, tanto que ela precisou olhar para as tábuas de madeira da ponte para não se perder naquele momento. Então ele se aproximou. 1 passo, 2 passos. Ela ergueu os olhos e os olhares se encontraram. O olhar de Alex. Deus poderia derreter aço, suficiente para transformar todos os muros que ela construíra durante anos em pó. Luna engoliu em seco, procurando sua voz. "Essa noite", sussurrou, "é linda." Alec parou bem à sua frente, apenas uma respiração os separava. O espaço entre eles parecia se condensar, aquecer, como se toda a cidade tivesse desaparecido. "Não", murmurou ele, olhos fixos nos lábios dela. "Você é o que é lindo." As palavras atravessaram seu corpo como eletricidade. Alec ergueu a mão, tocando sua bochecha, o polegar traçando uma linha tão suave que Luna precisou fechar os olhos, como se ele tivesse alcançado um lugar dentro dela que ela não sabia que ainda existia. "Luna", ele sussurrou. Ela abriu os olhos. O olhar de Alex não tinha mais educação ou mera preocupação. Era o olhar de um homem que se continha há tempo demais e que não queria mais se conter. Ele inclinou-se e o beijo chegou. Lento, profundo, quente, suave como névoa da meia-noite, mas feroz como fogo subindo do peito dele para encontrar seus lábios. Luna arfou quando suas bocas se tocaram. Parecia que uma porta trancada em seu coração finalmente se quebrara. A mão de Alex deslizou pelas costas dela, puxando-a para si, firme, seguro, como se seus corpos se conhecessem muito antes de suas mentes. Ela agarrou o ombro dele, sentindo o calor irradiar dos músculos sob a camisa. O corpo dele queimava como uma fornalha. Ainda assim, o beijo era suave, como chuva de verão. O mundo ao redor, carros, vento, rio, desapareceu. Havia apenas respiração, apenas lábios se movendo devagar, mas com certeza. Apenas o peso de tudo o que não foi dito, concentrado naquele momento único. Quando Alec afastou os lábios apenas meio centímetro, não recuou. Pauseou apenas para olhá-la, olhos escuros, intensos, ternos o suficiente para fazê-la tremer. A respiração de Luna vacilou. "Alec." Ele encostou a testa na dela. "Beijar você", murmurou, "é a única coisa da qual tenho certeza esta noite." Ela tentou falar, mas seus lábios se encontraram novamente. Desta vez, mais intenso, mais faminto, carregado de tudo o que ela havia escondido. Um som suave escapou dela quando ele a puxou ainda mais para perto. Uma gota de chuva caiu em seu ombro, depois outra. Mas eles não se soltaram. E naquela chuva suave sobre a ponte do Brooklyn, Luna compreendeu uma verdade. Ela acabara de entregar um pedaço do seu coração para o homem à sua frente. E pela primeira vez na vida, isso parecia absolutamente certo, de tirar o fôlego. Se alguém perguntasse a Luna o que mais a confundiu naquela semana, ela poderia responder sem pensar. Homens bonitos vão arruinar sua vida. Ou pelo menos, arruinar sua capacidade de pensar como uma pessoa normal. Porque naquela noite, enquanto ela estava diante da Sterling Tower, lar do penthouse de Alex, seu coração batia como se quisesse entregar sua própria carta de demissão. Um concierge de terno preto lhe deu um aceno polido. "Senhorita Hart, o Sr. Sterling a aguarda no 82º andar." O 82º andar. O tipo de andar que até pessoas que vivem em Nova York há 10 anos nunca ousariam pisar. Luna se sentiu uma coadjuvante que acidentalmente entrou na cena principal de um filme. Ajustou o vestido azul marinho que havia emprestado de Anne novamente,
felizmente sem rasgos desta vez, e entrou no elevador de vidro. O elevador subiu tão alto que seu reflexo se dissolvia no céu noturno de Manhattan, seu cabelo ondulado flutuando levemente ao redor do rosto. Respire, Luna. É apenas um jantar com um bilionário no penthouse. Oh, Deus! Quando as portas do elevador se abriram, Luna quase deixou a bolsa cair. O penthouse de Alex Wornão era uma casa. Era outro planeta. O teto era tão alto que ela tinha certeza de que alguém poderia colocar uma árvore de Natal gigante no meio da sala sem encostar no topo. O espaço era cercado por vidros do chão ao teto, abrindo para uma Manhattan dourada, cintilando como se toda a cidade tivesse sido desenrolada sob seus pés. Um piano preto reluzente ocupava um canto. Uma lareira moderna emitia um brilho suave. Um sofá de couro creme se estendia como uma praia privada. O design minimalista era luxuoso a ponto de fazê-la sentir que precisava respirar mais devagar. E no centro de tudo, Alex estava de costas, servindo vinho. Sua camisa branca de alfaiataria abraçava os ombros largos, mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. A luz dourada incidia sobre seu cabelo escuro, levemente bagunçado, daqueles fios que faziam qualquer um querer tocar. Alex se virou ao ouvir seus passos. O olhar dele a percorreu dos cabelos até os saltos baixos, lentamente, profundamente, como se estivesse gravando a imagem em um canto privado da mente. Bem-vinda, disse. A voz dele. Oh, sua voz. Luna engoliu em seco. Isso é o que você chama de jantar simples? A boca de Alex se curvou em um raro sorriso, como uma pequena rachadura no gelo, capaz de iluminar todo o mundo. Eu disse jantar. Simples nunca é minha promessa. Luna olhou ao redor. Na cozinha aberta, um chefe com estrela Michelin cortava algo na tábua, enquanto um sous-chefe dispunha os pratos como se estivessem filmando o MasterChef. Ela sussurrou. Você está brincando comigo? Alec colocou uma taça de vinho em sua mão, seus dedos roçando os dela tempo suficiente para puxar cada grau de calor de seu corpo para aquele ponto. Sem brincadeiras, disse ele. Queria trazer você a um lugar onde se sentisse confortável. Luna riu, ligeiramente trêmula, incapaz de esconder o nervosismo misturado à admiração. Confortável em um lugar onde apenas ficar de pé provavelmente valeria $300 por vista. Luna sentiu o coração disparar. Alec ergueu uma sobrancelha. Não estou cobrando. Ela quase engasgou com o vinho. O sorriso dele se ampliou, sutil, mas verdadeiro. Meu Deus! Como alguém podia ser tão atraente e perigoso ao mesmo tempo? O jantar aconteceu na cozinha aberta, não na mesa de 10 cadeiras da sala de estar. Alex simplesmente disse: Quero sentar mais perto de você. Uma frase simples, mas que apertou o coração de Luna em um pequeno nó suave. O chefe serviu cada prato cuidadosamente. Ravioli trufado, bife wagyu perfeitamente grelhado e uma salada decorada com flores comestíveis. Luna tentou comer como uma pessoa normal, mas cada vez que Alec olhava e perguntava: Está gostando? Ou não é fã deste prato? Ela quase jogava o garfo longe. No meio do jantar, sua taça de vinho tremeu demais. 3 milímetros a mais e teria derramado tudo. Oh, Deus, me desculpe, ela murmurou. Alex estabilizou a taça com uma mão, calmo, como se aquilo acontecesse todas as noites. Está tudo bem, disse voz baixa e suave. Aqui. Você não precisa fingir nada. Aquelas palavras pousaram no peito dela como uma gota de mel. Ela não precisava fingir ser forte, não precisava fingir estar calma, não precisava fingir pertencer ao mundo luxuoso dele. Pela primeira vez, Luna percebeu. Ele queria ela, exatamente como era. Quando o jantar terminou, Alec a conduziu até a ampla varanda com vista para o skyline de Manhattan. O vento estava mais forte, puxando seus cabelos para um lado. Ela se posicionou próxima ao vidro, inclinando a cabeça para observar a cidade. Esta noite é louca, murmurou. Ah, quero dizer, linda, bela, mas de um jeito.
Aterrorizante. Alec estava atrás dela, próximo o suficiente para que a respiração dele roçasse seu pescoço. Aterrorizante? Perguntou, voz profunda e baixa. Aterrorizante no sentido de: quando as coisas são boas demais, não sei se mereço, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Alec a olhou como se aquelas palavras tivessem tocado algo profundo dentro dele. Luna. Ergueu o queixo dela com 2 dedos. Você não precisa provar nada. Todo o corpo dela se derreteu sob aquele toque. Alec inclinou-se novamente. Desta vez, o beijo não foi inesperado como na ponte do Brooklyn, mas mais profundo, lento, pesado. As mãos dele se fixaram em sua cintura, firmes, seguras, reclamando-a de forma sutil, mas inegável. Luna colocou a mão no peito dele, sentindo seu coração, forte, poderoso, constante. Seus corpos se aproximaram, cada movimento intencional, carregado da certeza de um homem que sabia exatamente o que queria, e a pessoa que ele queria era ela. Quando Alex se afastou apenas alguns centímetros, a mão ainda firme em sua cintura, a voz dele se misturou à brisa. Quero você aqui, no meu mundo, do seu jeito. Luna suspirou suavemente, olhos brilhando com as luzes da cidade. Ela sabia que aquele beijo, aquela noite, havia mudado tudo. E talvez ela estivesse começando a se apaixonar. 2 semanas depois daquela noite no penthouse, a vida de Luna brilhava de um jeito que ela nunca ousara esperar. Manhãs começavam com mensagens de Alec. Noites terminavam com caminhadas pelo Hudson. Pequenos momentos, momentos quentes. O gole rápido no latte dela, seguido de um sabor perfeito. O brilho nos olhos dele quando ela contava histórias absurdas da adolescência. Aquelas 2 semanas, por mais inacreditáveis que fossem, pareciam um manto suave envolvendo seu coração, curando feridas que ela acreditava que levariam uma vida inteira para sarar. Então, numa manhã, esse manto foi rasgado com apenas alguns toques na tela. Luna acordou com o telefone vibrando sem parar. Mensagens, marcações, links de artigos. Ela abriu o primeiro, coração parando por um instante ao ver a manchete. Nova namorada de Alex Sterling revelada. Mulher desconhecida vista ao lado do jovem CEO. A primeira foto era dela e Alex se beijando na ponte do Brooklyn, as luzes da cidade se misturando ao contorno da mandíbula dele. Outra foto mostrava Alec abrindo a porta do carro para ela em frente à Sterling Tower. Em outra, os dois apareciam caminhando lado a lado pela margem do Hudson, a cabeça dela inclinada na direção dele. Os dedos de Luna se fecharam com força em volta do celular quando comentário após comentário surgiu na tela. Interesseira. Mais uma atrás de homem rico. As ações da Sterling Corp despencam após escândalo de romance. Ela parece barata. Luna soltou o ar de repente, recostando-se na cabeceira da cama. As palavras não a faziam chorar. Ela já tinha enfrentado coisas piores. A verdadeira dor não estava na crueldade de desconhecidos. Estava na parte financeira, bem no final do artigo. As ações da Sterling Corp caem 3,2% nesta manhã. Sua testa franziu. Ela rolou a tela. Ao meio-dia, a atualização mostrava queda de 4,1%. Naquela tarde, um grande portal financeiro já previa. Acionistas temem que o CEO esteja distraído por um novo romance em um momento crítico. Luna engoliu seco, sentindo algo ácido subir pela garganta. Onde estava Alec? Abriu as mensagens. Alec, não leia o que escrevem. Alec, nada disso me afeta. Alec, você está bem? Ela tentou sorrir para o que digitava, queria acreditar nele. Queria de verdade. Mas ela entendia como o mercado funcionava. Sabia como a mídia ampliava qualquer detalhe até virar escândalo. E sabia, acima de tudo, que Alec jamais admitiria estar sofrendo. Ele carregaria tudo sozinho do jeito que pessoas fortes sempre fazem. O dia virou caos. À noite, Alec mandou outra mensagem. Alec, vai ficar tudo bem. Alec, não se preocupe. Ela respondeu. Eu confio em você. E ela confiava. Mas no dia seguinte tudo piorou.
A Sterling Corp caiu mais 2%. Grandes fundos pediram uma reunião emergencial de acionistas. Alguns artigos afirmavam que o CEO estava perdendo o foco por causa do novo relacionamento. Luna estava sentada em uma cafeteria, as mãos trêmulas, lendo uma análise extensa dizendo que a Sterling Corp poderia passar a imagem de falta de consistência estratégica. Ao meio-dia, Alec chegou, como sempre chegava. Sentou-se no canto favorito dos dois, com aquela calma que ele carregava como uma armadura. Mas Luna percebeu o que os outros não perceberiam: o leve cansaço nos olhos, o modo como ele apertava o polegar contra a ponte do nariz para aliviar a dor de cabeça, as pausas mais longas encarando o celular antes de suspirar. Ele não reclamou, não demonstrou frustração, mas ela viu. Ela viu tudo. Seu peito se apertou com uma dor desconhecida, a dor de assistir o homem que ama sustentar o mundo com uma mão enquanto usa a outra para protegê-la da tempestade. Naquela noite, Luna não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, depois para o celular, depois para o cartão de visita preto e elegante que Alec tinha lhe dado. Alec nunca a fez se sentir pequena. Nunca a tratou como um peso. Mas isso não apagava uma verdade impossível de ignorar. Ela agora era um ponto vulnerável, uma brecha que outros poderiam usar para atingi-lo. O pensamento atravessou seu peito como uma lâmina. O segundo dia chegou com a mesma tortura. Os rumores não cessavam. As ações caíram mais 1,6%. Um novo artigo dizia que o romance do CEO poderia custar dezenas de milhões aos acionistas. Suas mãos ficaram dormentes enquanto lia. Durante 2 dias, ela lutou consigo mesma. 2 dias tentando encontrar motivos para ficar, mas só encontrando motivos que a empurravam para a saída. Ela não podia deixá-lo pagar o preço por amá-la, mesmo que isso significasse arrancar de si a parte mais bonita da própria vida. Naquela noite, ela tomou a decisão. Uma decisão tão dolorosa que precisou apertar a mão contra o peito, como se assim pudesse manter o coração inteiro antes que ele se quebrasse. Naquela tarde começou a chover. Não era uma tempestade capaz de lavar as ruas, mas uma garoa fria e persistente, daquelas que testam quanto tempo uma pessoa consegue suportar o desconforto antes de ceder. Luna entrou na Sterling Tower, não pela força, mas pelo peso da tristeza, arrastando-se à frente. Seu coração batia dolorosamente enquanto um funcionário a conduzia até a suíte de conferências do CEO. Alec acabara de sair de uma reunião. Ainda vestia sua camisa branca e blazer cinza, o cabelo ligeiramente despenteado pelo longo dia. No instante em que a viu através da porta de vidro, seus olhos se iluminaram. Uma reação instintiva tão pura que quase fez Luna chorar ali mesmo. Luna. Ele se aproximou, cada passo irradiando calor. O que está acontecendo? Ela recuou. Apenas um pouco, mas suficiente para que sua expressão vacilasse. Alec. A voz dela tremia, mas se mantinha firme. Estou aqui para te dizer que precisamos parar. As palavras caíram como vidro estilhaçado. Luna observou enquanto rasgavam o olhar dele. Alec ficou imóvel, perigosamente em silêncio. Um tipo de silêncio que fazia o ar pesar. Por quê? Perguntou ele, voz baixa, quase um sussurro. Luna engoliu em meio à dor. Os rumores, as ações, o que as pessoas estão dizendo sobre você. Eu não posso ser a razão da sua queda. Não quero te arrastar comigo. A resposta dele veio imediata, cortante como lâmina. Mas eu sou a razão de estarem atacando você. A voz dela quebrou. Eu sei que você finge que está tudo bem, mas eu vejo você. Vejo que está cansado, que está preocupado. E eu não posso deixar que me carregue em cima de tudo isso. Alec deu um passo à frente, instintivamente, tentando alcançá-la. Luna recuou, arrancando do próprio peito o que mais amava para proteger o dele. Eu não pertenço ao seu mundo, sussurrou. Naquele instante, o espaço entre eles se abriu. Uma fissura fina, mas profunda o bastante para ferir ambos. Alec a olhou por longos segundos, seus olhos cinzentos escurecendo de uma forma que ela nunca tinha visto.
Não raiva, não acusação, apenas dor. Uma dor aguda e silenciosa, como um lago momentos antes da tempestade. Eu nunca quis que você fosse embora, disse ele, a voz tão baixa que parecia arrancada do fundo do peito. Mas Luna apenas balançou a cabeça. Sabia que se ouvisse mais uma palavra, sua própria vontade desmoronaria. Desculpe, murmurou. Uma sentença suave, mas devastadora. Então se virou. Não esperou que ele dissesse seu nome. Não esperou por passos atrás de si. Fugiu daquele corredor iluminado, daquela torre, daquele calor, deixando para trás um homem parado sozinho, como uma estátua, esquecido sob a chuva suave. Alec não a perseguiu. Não porque não quisesse, mas porque sabia que a única coisa que não podia fazer era forçar seu coração a ficar enquanto ela quebrava o próprio para proteger o dele. E sob a chuva que varria as ruas de Manhattan, uma única verdade ecoava no silêncio frio. Luna Hart havia fugido do mundo de Alec Sterling, levando consigo um pedaço do coração dele que ele nunca teve a chance de expressar. Nem todos viram Alec Sterling desmoronar. Ele não gritou. Não quebrou nada. Não se afogou em álcool. Não fez nenhuma das coisas que os homens abandonados nos filmes costumam fazer. Alec simplesmente silenciou. Um silêncio que tornou o enorme penthouse mais frio do que a chuva de junho em Manhattan. Um silêncio que dizia aos mais próximos que algo havia deixado uma cicatriz profunda no homem que todos acreditavam ser inabalável. No dia em que Luna partiu, Alec ainda entrou na sala de reuniões pontualmente, ainda enfrentou cada questão que os acionistas levantaram, ainda conduziu a estratégia de resgate da empresa com uma precisão que fez todos respirarem mais aliviados. Ele trabalhava como uma máquina perfeitamente calibrada, uma versão de si mesmo que não podia tropeçar. E durante a semana seguinte, a empresa se recuperou completamente. As ações subiram novamente, chegando até a superar os níveis pré-crise. Executivos ficaram impressionados, acionistas aliviados. Analistas financeiros falavam novamente de Alex Sterling como um CEO decisivo, capaz de virar a maré em meio à crise. Mas havia algo que nenhum relatório financeiro poderia registrar. O vazio dentro dele nunca voltou a ser preenchido. Permanecia lá, amplo, escuro, profundo o suficiente para tornar todo o resto sem graça. As antigas mensagens de Luna já não apareciam mais na tela do celular dele. Não porque ele as tivesse deletado, mas porque ela simplesmente não enviava mais nada. A cada vibração do telefone, Alec olhava por tempo demais antes de perceber que era apenas um e-mail ou um alerta de calendário. Os sinais de cansaço apareciam em detalhes que poucos notavam. O leve peso nos ombros largos após reuniões longas, a linha entre as sobrancelhas que não desaparecia mesmo depois da crise, o modo como os olhos dele se perdiam toda vez que observava a paisagem de Manhattan pela janela da sala de reuniões. Cada prédio, cada rua, gravados em sua memória. Mesmo no escritório, às vezes sua assistente entrava e o encontrava olhando fixamente para a xícara de latte em sua mão. O tipo de latte que Luna costumava fazer para ele todos os dias. Ele não bebia, apenas segurava, como se o calor da xícara pudesse trazê-la de volta. À noite, o penthouse se tornava uma versão vazia de si mesmo. As paredes de vidro refletiam sua silhueta, alto, forte, impecável. Mas faltava algo que ele não conseguia nomear. A chuva caía lá fora. A chuva batia no vidro. A chuva borrava Manhattan em longas faixas de luz brilhante. Bonito, mas solitário. Alex estava diante da enorme janela, uma mão no bolso, a outra segurando um copo de uísque que levou aos lábios apenas uma vez antes de apoiar novamente. Relâmpagos iluminavam a distância, agudizando momentaneamente os ângulos do seu rosto. Naquele clarão, seus olhos pareciam mais vazios do que o habitual, como se a única coisa viva dentro dele fosse a saudade. Ele sentia falta do riso de Luna, claro e leve, como bolhas de sabão estourando ao sol. Sentia falta do modo como ela inclinava a cabeça quando estava confusa. Sentia falta do calor da mão dela sobre a sua, no balcão do penthouse. Sentia falta da voz brilhante dizendo: "Eu confio em você." E mais do que tudo, sentia falta do jeito como ela olhou para ele pela primeira vez, como se ele fosse o lugar mais seguro de todo o mundo dela.
Então ele lembrou daquela tarde chuvosa, do instante em que ela olhou para ele entre lágrimas e disse que não pertencia ao seu mundo. Ninguém na terra poderia ferir Alex Sterling. Não escândalos, não o mercado, não concorrentes. Apenas ela. 3 dias depois, em seu escritório silencioso, seu assistente de longa data, Graham, bateu à porta e entrou. Ele estava com Alex desde os primeiros dias, quando a Sterling Corp ainda era apenas uma empresa promissora. Também era um dos poucos que sabiam ler o silêncio de Alex como se fosse uma linguagem própria. As ações voltaram a subir, Graham informou. O conselho suspendeu as reuniões de emergência. Tudo está estável. Bom, Alex disse, sem olhar para cima. Você não deveria beber café frio, acrescentou Graham, gentil, mas direto o suficiente para atravessar o pesado silêncio que envolvia Alec. Alex olhou para o latte sobre a mesa. Ele não havia tomado um único gole desde que o comprou. Graham permaneceu em silêncio por um longo instante, como se ponderasse algo. Então falou, devagar e com convicção. Alec, trabalhei com você tempo suficiente para saber uma coisa. Ele pausou. Você só se torna assim por causa de uma pessoa. Alex não respondeu. Apenas fechou os olhos por um segundo. Um segundo suficiente para Graham enxergar tudo. Ela trouxe você de volta à vida, Alec. Graham olhou para ele, não como um assistente falando com o CEO, mas como um pai falando com o filho. Não a perca! As palavras ecoaram pelo escritório vazio, bateram nas paredes de vidro e pousaram no peito de Alex como uma verdade que ele não podia negar. Luna balançou a cabeça, depois assentiu, depois balançou de novo, incapaz de se prender a uma única verdade. Cobriu o rosto, a respiração cortada. E eu estou tão cansada. Minha mãe está pior. A loja vai fechar. A voz dela se quebrou. Não sei mais o que fazer. Alec parecia que as palavras tinham arrancado o ar de seus pulmões. Ele segurou os ombros dela. Inclinando-se até que ela não tivesse escolha, a não ser encarar seus olhos. Olhos sem traço de aço, apenas honestidade crua. Luna, disse ele, cada palavra pesada como um juramento, estou aqui. Não, você não deveria estar aqui. Ela recuou, a chuva se misturando às lágrimas. Estou atrapalhando sua vida. Eu te disse, não pertenço ao seu mundo. Alec congelou por um segundo. Apenas um. Então soltou os ombros dela, mas não para se afastar. Ele se abaixou, um joelho no chão encharcado. Bem ali, no meio de uma rua de Brooklyn, cercado por pessoas correndo com guarda-chuvas e a chuva martelando o concreto como um coração. Luna ofegou. Alec, o que você está fazendo? Alec ergueu os olhos, a água escorrendo do cabelo, mas os olhos brilhando com algo que ela nunca tinha visto. Não poder, não orgulho, não o ego de um homem que domina a cidade, mas amor, desnudo, sem proteção, real. Se você não quer entrar no meu mundo, a voz dele rouca, mas clara sob a chuva, então eu entrarei no seu. Ela recuou, o coração torcendo de dor. Levante-se, as pessoas estão olhando. Eu não me importo. Uma frase e o mundo prendeu a respiração. Alec estendeu a mão. Não uma ordem, não uma exigência, mas o mais belo pedido que ela já tinha visto. Luna, coração, sussurrou. Eu te amo. A voz dele quebrou, honesta o suficiente para atravessar o céu. Não me feche a porta. Não carregue toda essa dor sozinha. Apenas me dê uma chance. Uma chance. E eu estarei com você, no seu mundo, em cada tempestade que você tiver que enfrentar. Luna cobriu a boca, soluçando como se o corpo tivesse esquecido o controle. Ele estava ajoelhado. Este homem poderoso, impecável, inalcançável, ajoelhado na chuva, não por desespero, mas porque amá-la era a coisa mais verdadeira que já conhecera. Ela avançou, mãos trêmulas, envolvendo seu rosto encharcado. Alec, por favor, não se ajoelhe por minha causa. Ele segurou suas mãos, encostando a bochecha nas palmas dela, como se fossem a única coisa que o mantinha firme. Farei qualquer coisa se isso significar que você saiba.
Eu não vou embora. Luna se abriu. Não em pedaços, mas aberta. Chorou, não de dor, mas de alívio, como alguém que finalmente encontrou onde podia cair. Jogou-se em seus braços, agarrando-se a ele, como se finalmente tivesse parado de correr, finalmente decidido a acreditar. Alec envolveu-a, apertando-a contra si, protegendo-a da chuva como se o mundo pudesse desabar, e ele ainda assim não a soltaria. Nas ruas encharcadas de Brooklyn, sob os faróis borrados em traços dourados no asfalto molhado, Luna chorou nos braços do homem que um dia tentou deixar. O único que não veio até ela carregando o peso do próprio mundo, mas com a verdade de seu coração. A notícia de Alec defendendo Luna publicamente se espalhou pela mídia em menos de 12 horas. Ele não convocou coletiva, não contratou advogados para ameaçar ninguém, simplesmente postou uma declaração curta, apenas 3 frases, mas suficientes para silenciar toda a tempestade. Os rumores sobre Luna Hart são falsos. Eu a amo. Qualquer insulto a ela é um insulto a mim. As redes sociais explodiram. Os veículos de negócios mudaram imediatamente para um tom mais gentil. As ações da Sterling Corp dispararam, como uma recuperação surpreendente após um furacão. Mas para Luna, o mais importante não eram os números. Era que ele havia feito algo que ela nunca ousara sonhar que alguém faria por ela. Ele estava ao seu lado diante do mundo. Naquela noite, sua mãe foi ficar com a irmã, dizendo a Luna para descansar após uma semana difícil. Seu pequeno apartamento nunca havia estado tão silencioso. A luz amarela e quente caía sobre as antigas paredes de tijolo, criando uma suavidade que fazia o coração dela derreter só de estar ali. Alec chegou à sua porta depois que o céu escureceu por completo. Sem terno, sem gravata, apenas Alec, camisa preta de mangas arregaçadas até os cotovelos, o leve cheiro de chuva na pele e olhos cinzentos que a olhavam como se ele não tivesse respirado direito em dias. "Tem certeza de que quer que eu entre?" perguntou, a voz profunda carregando um leve tremor, próprio de um homem que sentia demais por uma única mulher. Luna assentiu. A porta se fechou atrás dele. O clique da fechadura soou como o início de um novo capítulo em suas vidas. Na luz quente, Alec ficou a apenas um passo dela. Levantou a mão e tocou sua bochecha, devagar. Tão devagar que todo o corpo dela se aqueceu apenas com o contato de seus dedos. "Luna", disse, seu nome como uma oração. Ela ergueu os olhos, brilhando sob o suave reflexo da luz. "Estou aqui", sussurrou. Algo dentro de Alec se quebrou, não de raiva, mas naquele tipo de ternura que dói de testemunhar. Ele passou os dedos pelos cabelos dela, entrelaçando-os com cuidado, aproximando seu rosto do dela. "Desde aquela primeira noite", murmurou, a respiração roçando os lábios dela, "eu quis que você fosse real." Aquelas palavras, suaves e profundas, deslizaram pelos medos antigos dentro dela como uma lâmina quente, cortando-os completamente. Ela não respondeu com palavras. Aproximou-se, colocando as mãos no peito dele, exatamente onde o coração batia com força suficiente para sentir através do tecido. Alec inclinou a cabeça. Este beijo não foi apressado como o da Brooklyn Bridge. Não tremia como o do penthouse. Era profundo, quente, carregado de desejo contido por tempo demais e de uma confiança nova e poderosa que a fez tremer. Ele a beijou como se tivesse esperado toda a vida por aquele momento. E ela o beijou de volta, como se finalmente se permitisse amar sem medo, sem armadura. A mão de Alec deslizou pelas costas dela, segurando a cintura como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Ela envolveu os braços em seu pescoço, puxando-o para mais perto, mais fundo, como se quisesse apagar cada último centímetro de distância que ainda existia entre eles. Quando os lábios se separaram por meio instante, a respiração quente dele roçou seu pescoço. Ela ofegou, a voz trêmula. "Alec." Ele pressionou os lábios sobre a clavícula dela, cada beijo lento e terno o suficiente para fazê-la fechar os olhos. "Ninguém", sussurrou entre longos e persistentes beijos, "nunca me fez desejar como você me faz desejar." Luna sentiu os joelhos enfraquecerem.
Alec a ergueu com facilidade, instintivamente, leve, firme, possessivo da maneira mais delicada. Sentou-a no pequeno sofá junto à janela, onde a luz amarela aquecia seu rosto como fogo. Ela o olhou e, pela primeira vez na vida, não se sentiu pequena ou assustada. Sentiu-se valorizada, amparada, vista como algo realmente precioso. Alec se inclinou novamente, os lábios se encontrando outra vez, desta vez mais fundo, mais longo, como se estivesse beijando cada parte escondida dela que ela havia esquecido existir. No seu pequeno apartamento, sob o brilho suave das luzes quentes e o som da chuva caindo lá fora, os dois se encontraram novamente. Sem riqueza, sem barreiras invisíveis, sem rumores cruéis entre eles. Apenas dois corações outrora quebrados, agora entrelaçados na respiração, no pulsar dos corações, em um desejo tão poderoso que parecia que tinham esperado uma vida inteira por aquele momento. Naquela noite, Luna Hart entendeu, pela primeira vez, o que realmente significava ser amada. 1 ano depois daquela noite chuvosa, Nova York havia mudado de cores, não por causa das estações nem pelo skyline, mas porque a vida de Luna agora carregava uma luz que ela nunca ousara imaginar tocar. Seu estúdio de eventos, Luna Hart Events, ficava no 3º andar de um prédio de tijolos vermelhos em Soho, a porta de vidro sempre irradiando um amarelo quente. Dentro, o ambiente cheirava a pinho, flores frescas e risadas de meninas, aprendendo com ela a organizar seu primeiro pequeno gala. Ela não era rica, não era glamurosa, mas todas as manhãs, ao destrancar o estúdio, sentia que estava entrando em uma vida que havia construído com as próprias mãos. Alec ajudava silenciosamente nos bastidores, sem nome vinculado, sem envolvimento nas operações, sem pressão. Eu só puxei algumas cordas pequenas, disse ele uma vez dando de ombros, como se nada significasse. Mas Luna sabia. Sem o apoio dele, teria levado anos antes de ousar abrir o estúdio. Sua mãe também estava mais saudável. As visitas ao médico diminuíram, a cor voltou ao rosto dela, e ela até insistia em ajudar Luna a preparar flores para um grande evento. Em uma tarde de primavera, segurou a mão de Luna e disse: "Você merece ser feliz, Luna. Não duvide disso nunca mais." Talvez por isso, naquela noite, quando Alec disse: "Quero te levar a um lugar." Ela não fez perguntas. Apenas entrou no carro, os dedos suavemente entrelaçados com os dele. Agora algo instintivo, não frágil. Quando as portas do elevador se abriram, Luna parou. O terraço da Sterling, onde eles haviam se encontrado pela primeira vez, onde ela acidentalmente entrou no salão errado, onde sussurrou nervosa: "Por favor, finja ser meu namorado." Mas agora o terraço não se parecia com os antigos galanites. Nenhum convidado, nenhuma música, nenhuma luz de palco, apenas centenas de velas brilhando suavemente, espalhadas pelo terraço como trilhas de estrelas douradas. O vento da noite tremulava as chamas, refletindo uma luz mel suavemente sobre as bochechas de Luna. A cidade inteira abaixo parecia desfocada, deixando apenas o espaço onde eles estavam como real. Alex se aproximou por trás, os braços envolvendo sua cintura. Um abraço lento e firme, tão familiar que o peito dela se relaxou instantaneamente. Ela se encostou nele, sentindo a respiração quente contra o pescoço. "Você disse uma vez", sussurrou Alec, a voz baixa como a luz das velas atrás deles, "que aquela noite era apenas uma encenação." Luna fechou os olhos. As palavras tocaram uma memória antiga. "Não dói mais, só é bonita", murmura ela com um sorriso suave. "Eu disse isso." Alec inclinou os lábios sobre o ombro dela, depositando um beijo suave na pele, silencioso, mas suficiente para fazê-la tremer nos braços dele. "Eu queria que fosse real." Sua respiração desenhou cada palavra contra a pele dela. "Para sempre." Luna se virou, e as velas lançaram um brilho suave sobre o rosto dele. Belo, firme, sereno, como o homem que encontrou a coisa mais importante da sua vida. Alec enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixinha de veludo. Sem teatralidade, sem longos discursos,
Nada parecido com as promessas vazias que ela ouvira em seu passado. Ele simplesmente se ajoelhou, não para mostrar nada, mas porque parecia a única coisa verdadeira a fazer naquele momento. O joelho tocou o chão de madeira do terraço, a mão dele segurando a dela, e os olhos cinzentos se levantaram em direção a ela, como se todas as luzes da cidade tivessem se reunido ali. Luna Hart, disse, a voz tão profunda que fez o coração dela apertar. Desde o momento em que você entrou naquele salão por engano, eu soube que nunca mais veria o mundo da mesma forma. Lágrimas caíram, não de tristeza, mas de algo mais profundo que felicidade, algo que ela antes temera nunca sentir. Alec apertou suavemente a mão dela e continuou. Eu amo sua força. Amo o jeito que você sorri mesmo quando o coração dói. Amo seu mundinho e quero viver nele pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixinha de veludo, revelando um anel simples e elegante, brilhando como uma única estrela. Luna. A voz dele se tornou rouca. Case-se comigo de verdade. Não finja. Não por uma noite, não por um momento temporário. Ela riu entre as lágrimas, cobrindo a boca com a mão. Alec, eu... Mas não terminou a frase. Lançou-se em seus braços. Alec a ergueu, envolvendo-a completamente, levantando-a levemente do chão como se ela fosse a coisa mais leve e bela que já tocara sua vida. Sim, sussurrou contra o pescoço dele. Sim, Alex Sterling. Sim. Ele assegurou com força, sua respiração quente misturando-se ao suave tremular das velas ao redor. Quando os lábios se encontraram, foi um beijo longo, profundo, faminto por um ano inteiro de desejo contido. Luna soube que sua vida finalmente tomava o rumo que ela jamais ousara sonhar. Um ano de espera, um ano de cura, um ano de amor. E finalmente, nada de namorado de mentira, nada de salão errado, nada de rumores cruéis ou noites chuvosas de festas. Apenas os dois, reais, para sempre. O casamento aconteceu naquele outono, no mesmo terraço onde ela um dia tremera e sussurrara. Apenas por esta noite. Mas quando Alex se inclinou para beijá-la diante de toda a família e amigos, ele sussurrou baixinho só para ela ouvir. Não é só hoje. É uma vida inteira. E Luna sorriu, sabendo que desta vez finalmente a felicidade era realmente dela.